Vamos continuar conversando sobre matemática financeira. Isto porque esta aula representa a segunda parte da aula de juros. Na economia globalizada de hoje, a concepção e a execução de qualquer projeto em qualquer área dependem enormemente do aspecto financeiro. No cotidiano das famílias, ocorre o mesmo fenômeno. Fala-se cada vez mais dos índices de inflação e da taxa básica de juros da economia, a famosa Selic, divulgada após longas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom. Enfim, hoje, a sociedade depende de números, índices e taxas, cuja compreensão pode ser facilitada pelos conceitos da matemática financeira. É isso mesmo. Nós estamos falando da realidade econômica do mundo, do nosso país e de nossas famílias. Os conceitos da economia, do sistema financeiro, que são trabalhados pela matemática financeira, que são os objetos dos quais estamos tratando nessa conversa, eles regem grande parte de nossas vidas. Folha de São Paulo. Veja como a taxa básica de juros influencia a economia brasileira. A taxa de juros é um instrumento utilizado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle ou para estimular a economia. Se os juros caem muito, a população tem maior acesso ao crédito e consome mais. Esse aumento da demanda pode pressionar os preços, caso a indústria não esteja preparada para atender um consumo maior. Por outro lado, se os juros sobem, a autoridade monetária inibe consumo e investimento, que ficam mais caros. A economia desacelera e evita-se que os preços subam, ou seja, que haja inflação. Você já entendeu que nós precisamos nos apropriar dos conhecimentos, das ferramentas e das técnicas para entender a sociedade atual. Vivemos a sociedade dita globalizada, em que manda o sistema econômico chamado capitalismo, extremamente dependente do sistema financeiro mundial. Não é diferente no nosso país. Portanto, vamos seguir nessa conversa resgatando alguns conceitos que nós estudamos na primeira parte da aula de matemática financeira sobre juros simples. Já sabemos que o conceito de juro refere-se à remuneração do dinheiro que foi envolvido como capital na operação financeira. Também sabemos que taxa de juros define esta remuneração, considerando alguns fatores referenciais: o tempo, o risco e a quantidade de dinheiro envolvida na operação. Também estudamos os juros simples e descobrimos que, nesse regime de juros, o juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. O que nós vimos até aqui foi exatamente o que nós rememoramos agora, as ideias principais e o conceito de juros simples. Hoje nós vamos aprofundar esse estudo, vamos conhecer os juros compostos. Bom, já sabemos que os juros compostos vão representar um processo de juros sobre juros. Então, há um momento em que os juros seguintes são incorporados à quantidade de dinheiro anterior. Esse momento é importante, ele se chama capitalização. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Diremos que a capitalização é um momento em que são incorporados os juros ao principal, mas não é suficiente. Vamos entender melhor o conceito de capitalização e seus processos para chegar a uma expressão matemática que o represente. Entendendo que nós estamos diante de uma operação financeira realizada num certo período, dado por alguns meses. Vamos pensar no mês 1. O montante dessa operação financeira no mês 1 será dado por M de montante é igual a P de principal ou capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros
I. Vamos ao segundo mês. Sabemos que, pelo conceito de juros compostos, nós temos a operação de juros sobre juros. Ou seja, no segundo mês, nós vamos ter que o principal será igual ao montante do mês anterior, ou seja, do mês 1. Substituindo, então, no lugar do principal do mês 2, aquilo que representa o montante do mês 1, nós vamos ter P que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. Se formos para o terceiro mês com a mesma forma de raciocínio, sabendo que o principal do terceiro mês é igual ao montante do segundo mês, nós vamos ter a expressão que você vê aí. Podemos generalizar esse processo dizendo que no mês N, no último mês desta operação financeira, nós teremos que o montante será representado pela expressão P, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado a N. Dessa maneira, nós teremos que, se quisermos calcular apenas os juros, nós teremos que pensar nesta diferença entre as duas grandezas aí representadas. Os juros serão dados pela diferença entre o montante e o principal. Então, se nós sabemos calcular o montante, se o principal é definido, nós podemos calcular os juros correspondentes ou os juros gerados naquela operação financeira. Mas vamos ver qual é o comportamento destas ideias dentro de uma operação concreta. Um comerciante foi ao banco e pegou um empréstimo de R$ 66.480, a taxa de juros compostos de 2,88% ao mês. Sabendo que foram 48 prestações, calcule o valor dos juros pagos. Nós temos ali o principal, R$ 66.480, temos a taxa de juros em regime de juros compostos, 2,88% ao mês, então o período é mês. Sabendo que foram 48 prestações, aí você tem o tempo de duração dessa operação financeira, calcule o valor dos juros pagos. Vamos propor uma solução para esta questão. Primeiro vamos nos interessar pela taxa de juros. O problema nos deu 2,88% ao mês. 2,88% é a mesma coisa que 2,88 dividido por 100, que vai nos dar 0,0288. Agora, vamos recorrer à expressão que acabamos de demonstrar. O montante correspondente a uma operação financeira sob regime de juros compostos é igual ao principal, que multiplica 1 mais a taxa de juros, esse binômio elevado a N. Sabemos que o N vale 48 meses. Mas vamos parte a parte. O principal, 66.480, que multiplica 1 mais a taxa de juros, 0,0288, tudo isso elevado a 48, que é o nosso tempo de duração, 48 meses de operação financeira. Obteremos com isso um montante igual a R$ 250.242,17. Se nós quisermos calcular apenas os juros, como o problema pede, nós vamos ter que trabalhar a diferença entre o montante e o principal. Sabemos que o montante, porque acabamos de calculá-lo, é R$ 250.242,17, menos o principal, aquele dinheiro que gerou a operação financeira, R$ 66.480. Essa diferença nos dá juros em regime de juros compostos de R$ 183.762,17. Veja bem, o ser humano foi lá e emprestou R$ 66.480. Só de juros ele vai ter que pagar, ao final de 48 meses, R$ 183.762,17. Você vê que o processo ou o regime de juros compostos ocorre nas operações de longo prazo. Vimos na primeira parte dessa nossa aula de juros
que os juros simples são empregados raramente, somente naquelas operações de curtíssimo prazo. Nesse caso, 48 meses, como no nosso exemplo, o regime é mesmo de juros compostos. Juros sobre juros, e você vê que se paga muito dinheiro nessas operações. Bom, agora respirem um pouco para digerir um pouco dessas ideias, porque elas não são simples, não é? Paga-se muito dinheiro a juros no Brasil. Os juros são escorchantes na realidade brasileira, não é? Nós somos o país com as mais elevadas taxas de juros do planeta. Mas vamos compreender um pouco mais, resolvendo mais uma questão a esse respeito. Para iniciar um negócio, um empreendedor captou R$ 350.730 por meio de um empréstimo que deverá ser pago em 28 prestações mensais. A taxa de juros da operação é de 2,49% ao mês. Calcule os juros compostos pagos no fim do empréstimo. Veja se a periodicidade, a temporalidade da taxa de juros é igual à temporalidade do período. As prestações são mensais e você vê ali que a taxa de juros é definida ao mês. Tudo certo? Então, vamos propor uma solução. Vamos trabalhar primeiro a taxa de juros, 2,49%, que corresponde a 2,49 dividido por 100, que é dada por 0,0249. Sabemos que o montante num regime de aplicação de juros compostos é igual ao produto do principal ou capital inicial pelo binômio 1 mais I. Tudo isso elevado ao expoente N, que é a temporalidade da operação financeira, no nosso caso 28 meses. Substituindo diretamente os valores. O principal é 350.730, que multiplica 1 mais a taxa de juros 0,0249 elevado a N, que vale 28. Realizando as operações indicadas, nós vamos obter um montante de R$ 698.320,39. O sujeito foi e emprestou 350.730. Ele vai ter que devolver no final de 28 meses R$ 698.320,39. Quanto foi que ele pagou de juros? Para saber essa resposta, você tem que diminuir do montante o valor do principal. Fazendo isso, o montante R$ 698.320,39 menos o principal R$ 350.730. Ele vai pagar de juros, depois de 28 meses, a bagatela de R$ 347.590,39. O regime de juros compostos é só para quem pode, chega a ser desumano. É típico dos processos em que estão envolvidos grandes montantes de dinheiro em prazos muito longos. Legal? Bom, a conversa tá boa, mas nós chegamos ao fim desta nossa aula sobre juros compostos. Eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais.